Chegou a hora então da gente falar um pouco mais de pacotes. Então, como eu já falei rapidamente, os pacotes implementam funções. Então você imagine a amplitude que é a área de ciência de dados, da qual o R foi feito para atender aplicações de ciência de dados. É uma gama de aplicações, de funcionalidades muito grande. Então, obviamente que não seria possível uma única ferramenta implementar tudo isso, nem uma fração disso. Então, como que funciona a extensibilidade? Como você pode adicionar extensões ao R, deixar ele mais poderoso, atender outros tipos de aplicações através de pacotes. Então, qualquer um pode desenvolver um pacote para o R, publicar um pacote do R. Então, um pacote, obviamente, ele vai implementar um conjunto de funções que tenham alguma coisa em comum. Pode ser uma única função, um conjunto de funções que tenham algo em comum. Então, por exemplo, você pode implementar um pacote da área de Machine Learning. Então, dentro desse pacote, você vai criar uma função para rodar um algoritmo, por exemplo, de Naive Bayes. Você cria lá uma função para treinar Naive Bayes. Você cria uma outra função para avaliar a performance. Você cria outra função para fazer previsão. Você cria outra função para visualizar graficamente o resultado da sua previsão, a quantidade de acertos. Então você implementa dentro de um pacote conjunto de funções que tem algo em comum, que são características em comum. Então existem pacotes pequenos com uma única função, como existem pacotes gigantescos com dezenas, centenas de funções. E pode existir, é bem comum existir dependências de pacotes, Um pacote depende de outro. Por exemplo, um pacote de Machine Learning, ele pode usar uma função que está em um pacote de visualização, de Ggplot2, por exemplo, Ggplot2. Então, quando você instala o pacote de Machine Learning, você vai precisar instalar também o pacote de visualização, ou ele faz isso já automaticamente. Então, os pacotes são desenvolvidos no mundo inteiro e, assim como o R, eles são totalmente open source. Para você ter uma dimensão do desenvolvimento de pacotes, existem hoje mais de 10 mil pacotes disponíveis para você baixar e utilizar. Então, alguns exemplos de temas de pacotes que você vai encontrar. Então, como eu já falei, você vai encontrar pacotes para funções de Machine Learning, existem muitos. Para a produção de gráficos, existe também muitos, para séries temporais, bastante pacotes, distribuições de probabilidade, funções específicas para finanças, questões de genética, enfim, é uma gama muito ampla de funções que podem ser implementadas através de pacotes. Aqui uns exemplos de pacotes bastante populares que são bem utilizados. Então esse primeiro aqui é para manipulação de dados, o DevTools é para desenvolvimento, por exemplo, você usa ele se você quiser criar um pacote, o Foren é para importação de dados de outras ferramentas de análise de dados, outras ferramentas estatísticas, e o Ggplot2 é um poderoso pacote de produção de gráficos, de visualização de dados. Os pacotes estão disponíveis no que é chamado de CRAN, que é um ambiente abrangente de arquivos, uma rede abrangente de arquivos do R. Então, existem os repositórios e existem os espelhos do CRAN. Então, por exemplo, você vai encontrar alguns espelhos do CRAN no Brasil, você pode ver aqui. Além do Brasil, você encontra espelhos no mundo todo. Se usa mais os espelhos que são seguros, que funcionam por HTTPS, mas se você tiver algum problema em baixar o pacote de um espelho seguro, você pode usar os não seguros, Você busca aqui embaixo, na primeira janela, outros espelhos, você vem para uma relação de espelhos não seguros. Antigamente, até pouco tempo atrás, existiam apenas os não seguros. Então, quando você vai baixar o pacote pela primeira vez na sessão, ele vai abrir essa janela para você escolher de qual CRAN você quer baixar, e você vai escolher provavelmente o que tiver mais perto de você, e ele vai fazer o download.
Então, os pacotes estão disponíveis na nuvem, né? Eles estão em algum espelho do CRAN. Quando você resolve instalar o pacote, o que ele faz? Ele simplesmente faz o download desse pacote para sua máquina. Você vai consumir, executar as funções deste pacote localmente no seu computador, tá? E claro que existem opções de você ter um servidor, executar o R em um ambiente de servidor, na nuvem, mas para as funcionalidades desse curso nós vamos executar o R localmente no RStudio fazendo o download dos pacotes. Então quando você faz o download de um pacote a primeira vez, ele é baixado com um único arquivo compactado. Então a primeira vez que você baixa um pacote, ele vai criar a chamada biblioteca, que nada mais é um caminho, um patch no seu computador, onde ele vai armazenar os pacotes. Então esse aqui é o caminho, a biblioteca que eu tenho atualmente no meu computador. Dentro deste caminho, ele vai estruturar uma pasta para cada pacote que você tiver instalado. E se você abrir uma pasta dessas, você vem para cá. Você vai ter essa estrutura aqui que vai ser bem semelhante para todos os pacotes, né? Então você tem lá ajuda, as bibliotecas, estrutura, citações. A estrutura do pacote ela é bem semelhante. Então se você tiver algum problema com o pacote, você precisar desinstalar um pacote manualmente, você precisar instalar o pacote manualmente, você sabe que eles vão estar dentro da biblioteca criada no R. Como que você instala um pacote? Existem muitas formas, as principais é pela linha de comando ou manualmente. Pela linha de comando você vai executar um código, uma função, então você vai digitar install packages, a rules, aqui é o nome do pacote que você quer usar, ele deve estar sempre entre aspas, o nome do pacote, e aqui eu estou dizendo que eu quero baixar também as dependências. Lembra que eu citei o exemplo lá de um pacote, por exemplo, de machine learning, que tem uma dependência para um pacote de visualização? Se você colocar para baixar as dependências, ele já faz o download desse outro pacote automaticamente, já instala esse pacote automaticamente. Então, a função install package a gente vai usar muito durante o curso. Quando você digita install package, você vai selecionar o espelho do CRAN e aguardar o download. Ele vai dar uma mensagem que a instalação foi executada, ou se ocorreu algum problema, ele vai lhe dizer que houve um problema. Eventualmente você vai precisar fazer uma instalação manual. Então, existem alguns problemas de configuração, de download, ele vai dizer que o pacote não está disponível para a versão do R, enfim, algumas situações exigem uma instalação manual do pacote. Então primeiro você vai localizar a página do CRAN relativo ao pacote, um pacote sempre vai ter uma página no repositório, você vai localizar isso facilmente lá digitando no Google ou entrando lá no próprio CRAN, e você vai fazer o download dos binários conforme o seu sistema operacional. Então essa aqui é um exemplo de uma página de um pacote. Então existem várias informações, arquivos de ajuda, referências, você vai procurar os binários de acordo com o seu sistema operacional. Então aqui, por exemplo, eu estou usando o Windows, eu vou procurar o Windows binário R release e vou fazer o download deste arquivo, vou salvar no meu computador. Feito o download, você vai no RStudio, acessa o menu Tools, Install Packages. Você vai ter esta janela aqui, Install Packages. Você vai alterar aqui de repositório para Install from Arquivo. E você vai localizar aqui o arquivo que você acabou de fazer o download. Aqui ele está dizendo onde você vai instalar, você não precisa alterar, porque ele vai instalar na biblioteca padrão do R, ele já está dizendo aqui que esse é o local padrão de instalação. Bom, como o R trabalha em memória, é um ambiente de desenvolvimento em memória, ele não vai carregar todo o pacote que você baixar e deixar ele pronto para ser utilizado. Então você precisa carregar os pacotes sob demanda. Conforme você precisa utilizar o pacote, você carrega. Para carregar o pacote, você vai usar a função library, o nome do pacote.
E veja que aqui é sem aspas, né? Quando a gente instalou o pacote, era o mesmo pacote Arus, a gente usou aspas. Aqui para carregar é sem aspas. Então no momento que você carrega o pacote, todas as funções que estão disponíveis, que foram desenvolvidas dentro daquele pacote, estão já automaticamente disponíveis para você utilizá-las. Se você só baixou e não carregou o pacote, o R não vai enxergar as funções, você não consegue utilizar. E depois que você usou o pacote, executou todas as suas funções, você pode descarregar ele usando a função de TET. Você vai usar aqui, entre aspas, package igual o nome do pacote, um load igual a true. Você pode não descarregar o pacote? Pode, não tem problema nenhum. Quando você fechar o R e você informar lá o R ou RStudio, e você informar lá que não quer salvar o seu ambiente de área de trabalho, ele automaticamente vai descarregar todos os pacotes. Quando você abrir o R de novo, você vai ter que carregar o pacote para a memória de novo. E um último item falando de pacotes, a gente tem ainda o Crane Task Views. Então, o Crane Task Views ele é um agrupamento de pacotes, de recursos, de artigos relacionados ao R por assuntos. Então, por exemplo, se você quiser saber o que existe disponível no R com relação à área de finanças, então você pode acessar o Task View de finanças e você vai ter lá uma lista de pacotes, de artigos e de todos os itens relacionados a este assunto em um único local. Então você tem lá principalmente pacotes, você vai ter lá, além do pacote, uma pequena descrição das funcionalidades dos pacotes, dos documentos que você encontra no ambiente.